Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então a nossa aula sobre glândulas associadas ao aparelho digestório, nós vamos agora falar um pouco do pâncreas. Já falamos das glândulas salivares em vídeo anterior, então a gente vai descer aqui agora para falar um pouco do pâncreas. Nós vamos enfatizar nessa lâmina o estudo, da parte exócrina do pâncreas, é a parte que se associa com a produção de enzimas que vão ser secretadas na luz do trato gastrointestinal. Bom, sobre o pâncreas, então, é um órgão, que ele é revestido pelo peritônio, então ele também vai ter aqui um tecido conjuntivo revestindo totalmente aí a estrutura do pâncreas. Esse tecido conjuntivo é frouxo ou moderadamente denso. Ele sempre vai estar aqui na região, na periferia da glândula. Então, a gente vai dar um zoom aqui, ampliar a nossa visualização. Essa cápsula fibrosa vai estar sempre revestindo o pâncreas e também vai fazer a septação da estrutura da glândula, uma vez que esse tecido conjuntivo vai invaginando e vai dividindo, separando o pâncreas em lóbulos. A gente vê aqui uma estrutura muito semelhante à estrutura da glândula parótida, onde você tem uma grande quantidade de ácidos, de ácidos serosos, que vão produzir aqui as enzimas digestivas, que o pâncreas produz, o famoso suco pancreático. E entremeados aqui, vocês podem observar mais clarinho, como se fossem ilhas, ou ilhotas, são chamadas ilhotas de Langerhans, que correspondem à região endócrina do pâncreas. Essa porção endócrina do pâncreas vai produzir os hormônios associados aí, por exemplo, à digestão. Essa porção endócrina do pâncreas vai produzir, então, os hormônios associados ao metabolismo, a partir aí dos nutrientes. Então, tem o glucagon, a insulina, principalmente, vão ser produzidos nessas células aqui, que nós vamos mostrar um pouquinho sobre elas futuramente. Então, o pâncreas é feito de uma porção exócrina, que é essa maior parte aqui, que você tem bastante basofílica, e uma porção endócrina, que você vê aqui mais clara, que é menos basofílica, que se associa aí às famosas ilhotas de Langerhans. Então, vemos também que o pâncreas tem bastante vasos sanguíneos, um órgão bastante irrigado, isso tem a ver com a sua função endócrina também. E ele também vai ter o sistema de ductos, assim como também na glândula parótida. Então, eu vou mostrar um pouquinho da estrutura do pâncreas, ele vai remeter muito do que a gente já estudou na glândula parótida. Então, caso você tenha dúvida, aí, volte no vídeo lá de glândulas salivares, onde eu falo especialmente na glândula parótida, da estrutura geral dessa glândula, que lá a gente fala dos ácidos, a gente fala também dos ductos. Então vamos lá. A gente tem que aprofundar a visualização então, da região dos ácidos do pâncreas e nessa região a gente vai ter aqui aquela parte exócrina que eu mencionei. Agora observem que os ácidos pancreáticos eles têm uma coloração, uma forma um pouco diferente em relação aos da parótida. Vamos falar um pouquinho dessas diferenças aqui. Primeiro, não observamos ao redor aqui dos ácidos aquela presença de células mioepiteliais. E é importante mencionar também que esses ácidos eles têm receptores para hormônios que o duodeno produz em resposta à presença de alimentos, especialmente alimentos lipídicos, carboidratos, proteínas, que vão vir do estômago, entrar em contato com a mucosa duodenal, e o duodeno libera, então, seus hormônios, esses hormônios, eles vão, então, agir sobre o pâncreas, especialmente aqui essa porção exócrina, para que seja, então, excretado o suco pancreático contendo essas enzimas que estão sendo produzidas por essas células. Essas células elas vão ter duas colorações um pouco distintas. Percebam que a célula tem uma parte mais roxinha e uma um pouco mais rosinha, que a gente fala que é eosinofílico e basofílico. Então, o basofílico, que é o roxinho, ele fica mais na região basal dos ácidos, e a parte eosinofílica fica mais na região apical dos ácidos. Qual é a diferença? Essa região mais basal, ela é rica em retículo endoplasmático rugoso, visto que essa célula aí tem a missão de produzir enzimas, que vão agir na digestão dos alimentos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele fica muito atrelado, à localização do núcleo, se vocês lembrarem na citologia. Então, essa região basal, onde o núcleo normalmente fica localizado, ela fica bastante preenchida aí por retículo endoplasmático rugoso, onde vai ter muita produção dessas enzimas, e a região, no entanto, que a região já apical, que é mais eosinofílica, vai ser onde nós vamos ter o acúmulo, a presença aí dos grânulos contendo as proenzimas, os zimogênios, que a gente fala aí que são as enzimas que não estão ativas ainda, que vão ser secretadas na luz do intestino delgado.
Então, essas enzimas deixam essa coloração, né, os grânulos aqui mais eosinofílica, e essa região aqui mais basofílica fica na base dos ácidos, né, dessas células, que vão possuir aqui grande quantidade de retículo endoplasmático rúculos. Bom, sobre os ácidos, então, pancreáticos, né, que a gente vai ver aqui, eles vão ter essa característica bem marcante, diferente um pouco da parótida, de ter duas colorações, né? A gente não tem muita essa visualização, visto que lá você tinha muitos grânulos, né? Quando a gente põe para comparar. Bom, a gente pode falar um pouquinho agora, então, da porção secretora da parótida, né? E já começa aqui falando dos ductos intercalares, né? Os ductos intercalares no pâncreas têm uma diferençazinha em relação à parótida, porque eles vão ter a presença ali de chamadas células centroacinares. O que são essas células centroacinares? Olha aqui, ó. São células também que vão ter o citoplasma mais clarinho, como também acontecia na parótida, só que elas entram lá no interior da glândula. Eu comentei isso também no vídeo, né, de glândula salivar. Então, essas células são chamadas de centroacinares. O ducto intercalar, ele começa de fato dentro dos ácidos, da estrutura dos ácidos. Então, isso é uma característica, né, que a gente chama atenção aqui, que existe apenas no pâncreas e não existe na glândula parótida. A forma de identificar a característica da glândula parótida para os ácidos pancreáticos vai ser a presença dessas células centroacinares aqui. A gente pode, claro, também observar essa diferença na tonalidade dos ácidos, né, onde tem uma região basal mais basofílica e mais eosinofílica na região apical. Fora isso, depois, nós não vamos ter aqui os ductos estriados. Lembra que os ductos estriados, eles modificam a composição da saliva também. E ali, basicamente, esses ductos estriados têm a missão ali de fazer uma reabsorção de sódio. Então, pela presença de mitocôndrias, acaba girando essas estriações na região basal dos ductos, o que não acontece aqui na lâmina aqui de pâncreas. Então, aqui rapidamente a gente pode observar. Então, vai ter os ductos intercalares com células centroacinares. Esses ductos intercalares vão desembocar nesses ductos interlobulares, porque aqui ainda é dentro da estrutura do lóbulo. A gente pode, inclusive, diminuir a ampliação aqui. A gente pode observar que estamos dentro da estrutura do lóbulo, tá? Do lóbulo pancreático. O que divide os lóbulos, né, que vai ser o tecido conjuntivo dos septos, ele vai conter, então, os ductos interlobulares. Esses ductos interlobulares, eles ficam localizados exatamente na região dos septos, como eu também comentei no vídeo sobre a glândula parótida, por exemplo. O que a gente tem aqui, então, nos ductos interlobulares? O epitélio também vai ser um epitélio simples, que vai ser um epitélio cúbico. Ele está apresentando em algumas regiões um epitélio também estratificado. Algumas regiões é simples, algumas regiões ficam sendo estratificado, mas ele está sendo aparentemente aqui bem cúbico. Em alguns autores colocam ele também como colunar em algumas regiões, mas a luz desse ducto interlobular ele é bem maior do que a gente já tinha visto lá em relação ao ducto intralobular. Depois a gente pode chamar a atenção então para o epitélio aqui, como eu já tinha falado. A presença do tecido conjuntivo é outra característica desse ducto interlobular. A gente tem o ducto pancreático principal, depois o acessório, por onde qual vai ser a direção das secreções aí desses ductos interlobulares. Então, a gente pode ver aqui pelo carregamento da imagem, né, um tecido epitelial de revestimento aqui que está estratificado. Está cúbico aqui em algumas regiões, né? A gente pode observar aqui também o tecido conjuntivo ao redor. Então, isso tudo é característico mesmo de um ducto interlobular. Bem, para finalizar, gente, outra diferença que a gente vai encontrar do pâncreas, né, em relação à glândula parótida, as glândulas salivares, vai ser a presença naturalmente aqui das ilhotas de Langerhans, né? A gente pode ver aqui, ó, que ela é bem diferente. A tonalidade aqui dessas ilhotas é bem diferente em relação aos ácidos que a gente viu aqui, e vão compor a porção exócrina, né, de secreção aí do pâncreas. Então, aguardando o carregamento aqui, vou mostrar para vocês, então, rapidamente, né, essas ilhotas para a gente poder distinguir. Então, numa avaliação, por exemplo, o professor quer que você identifique o pâncreas. Se tem uma coisa que vai identificar o pâncreas, assim, essa estrutura glandular presente, rica em ácidos, e que é bem típico do pâncreas vai ser naturalmente a presença das ilhotas de Langerhans, como a gente pode observar aqui. Essas ilhotas de Langerhans, então, elas têm uma tonalidade mais clara do citoplasma dessas células em relação à região exócrina. A região endócrina ela vai ter bastante permeada também por
um epitélio fenestrado aqui de capilares. E aqui então vamos ter células, né, que vão ter as secreções endócrinas que ajudarão no metabolismo e na metabolização dos nutrientes que vão sendo absorvidos ao longo do trato gastrointestinal. A gente tem que tipo de célula vão compor aqui então essa estrutura das ilhotas? Então, que a gente não consegue identificá-las corretamente, né, facilmente, mas a gente tem aqui, a maioria dessas células vão ser células chamadas de beta-pancreáticas. Essas beta-pancreáticas produzem uma substância chamada insulina. Então, o hormônio insulina, o famoso hormônio insulina, muito associado ao estudo do diabetes, é produzido por células beta presentes nessas ilhotas pancreáticas. Além da insulina, essas células beta também secretam o hormônio amilina. Esse hormônio amilina, ele é co-secretado então com a insulina e ele tem um papel também de certa forma, colaborar com o papel da insulina, né, no controle da glicemia, gerando aí uma absorção da glicose sanguínea pelas células. E também a amilina ajuda, por exemplo, a estimular o hipotálamo, né, a estabelecer aí a noção de saciedade. Além das células beta, nós temos as células alfa, que vão secretar cerca de 20% dos produtos hormonais do pâncreas. Então, 70% vão ser de células beta, os outros 20% aí vão ser das células alfa. Essas células alfa vão ser produtoras do glucagon e o glucagon tem meio que efeitos um pouco antagônicos em relação aí à insulina. Tem também células delta. Essas células delta, né, vão produzir o hormônio somatostatina e o peptídeo intestinal vasoativo. Também tem as células PP, que produzem o hormônio polipeptídeo pancreático. Tem células Y, que vão secretar o hormônio grelina, células G, que vão secretar o hormônio gastrina. Mas como mencionei para vocês, essa composição das ilhotas aqui, nessa coloração de hematoxilina e eosina, não é facilmente possível você falar que se trata de uma célula alfa, beta, delta, PP, Y, G. Então, é algo que a gente teria que usar, por exemplo, um corante imunohistoquímico que identifica especificamente esse grupo de células. Isso aí, a gente normalmente estuda com mais detalhamento essas ilhotas, estão numa aula sobre pâncreas endócrino. Bom, pessoal, para finalizar, então, para valer aquele likezão aí, senta o dedo no like. Vou listar aqui as diferenças, né, para comparar a parótida, que tem uma semelhança grande aí com o pâncreas, para ajudá-los aí no estudo de vocês. Vamos lembrar, ó, o pâncreas, ele vai ter, então, aquelas células centroacinares, vou até voltar nelas aqui, células centroacinares ou centroacinosas, né, essas células acabam entrando no interior aí dos ácinos, coisa que não existe na glândula parótida. Esses ductos intercalados, eles acabam tendo essas células centroacinares aqui novamente, coisa que não existe na glândula parótida. Além disso, o pâncreas tem as ilhotas de Langerhans, como eu já falei com vocês, é outra coisa que só tem no pâncreas. Então aqui a gente observa essas células aqui com citoplasma bem mais clarinho em relação às células mais periféricas aqui, que vão ser o pâncreas exócrino. Além disso, o pâncreas não tem os ductos estriados e o pâncreas também não tem aquelas células mioepiteliais que revestem essa estrutura aqui dos ácinos. Então, o pâncreas não tem células mioepiteliais e nem ductos estriados. E apenas o pâncreas tem as células centroacinosas e as ilhotas de Langerhans. Então são os principais pontos aí que, se fosse cobrado de uma avaliação, o professor provavelmente iria, por facilidade aqui, demonstrar as ilhotas de Langerhans para vocês, onde você identificaria a presença então aqui da porção endócrina do pâncreas e aqui, no caso, externamente, a porção exócrina. Bom, por fim, pessoal, o pâncreas, né, assim, alguns autores, eles, apesar de não podemos identificar muito bem com o HE, a gente descreve que, normalmente, quando a gente faz a coloração, então, comparando as células alfa e beta, a gente sabe que as células alfa, elas se localizam normalmente na periferia das ilhotas. E na região mais centralizada, nós vamos ver aqui, entremeados principalmente também com esses leitos capilares, a gente vê a presença de células beta. Mas aqui não dá para identificar, não tem um marcador, alguma diferença assim, gritante, que nos permite falar essa célula é alfa ou essa célula é beta, por exemplo. Apenas a localização. Então, é mais provável que aqui a gente vai identificar, então, células beta, e aqui mais perifericamente, né, seriam as células alfa, ok? Mas pela coloração de HE, é menos provável a gente conseguir fazer essa identificação com muita clareza, beleza? Bom, pessoal, se eu te ajudei com esse vídeo, peço que compartilhe, que curta o vídeo,
Isso vai dar relevância a ele e também ajudar a chegar a mais pessoas. Podem também compartilhar com seus amigos para ajudá-los a entender melhor sobre a histologia do pâncreas, ok? Então, um abraço para vocês. Até logo.